Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 8º dia aqui dessa nossa pequena contribuição para que você possa crescer no conhecimento da Palavra de Deus. E você contribui também para isso quando compartilha, quando curte, quando comunica aos seus amigos partilhando esses vídeos, para que eles também possam multiplicar isso e todos nós possamos crescer no conhecimento da Palavra do Senhor. Como temos feito todos os dias, vamos começar hoje com um versículo da Escritura. Hoje mais um versículo do Salmo 119, algumas traduções, o Salmo 118, que é um grande elogio à lei divina. Hoje, o versículo 137 do Salmo 119 é a palavra do Senhor para nós. Esse versículo diz o seguinte: Tu és justo, Senhor, e tuas normas são retas. O Senhor é justo e reta é a palavra do Senhor. Hoje vamos continuar falando sobre o Pentateuco, sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe qual a origem do nome desses livros? Por que Gênesis se chama Gênesis, Êxodo se chama Êxodo? Pois bem, na Bíblia hebraica, esses livros recebem o seu nome de acordo com a primeira palavra, de acordo com a palavra com a qual eles se iniciam. Por isso o livro do Gênesis se chama Bereshit, expressão hebraica que significa no começo, porque o livro do Gênesis começa com essa expressão, no começo. Depois o livro do Êxodo, ele se chama Shemot, porque ele começa com a expressão hebraica Ve'eler Shemot, e eis os nomes. E aí vai dizer todos os nomes daqueles que saíram do Egito com Moisés em direção à terra prometida. O livro do Levítico se chama na Bíblia hebraica Vaikra, expressão hebraica que significa e chamou, porque é com essa expressão que o livro começa no hebraico. Depois, o livro dos Números, que conta mais uma etapa no deserto, se chama Bamidbar, expressão hebraica que significa justamente no deserto. E o último, o livro do Deuteronômio, que traz as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, aqueles que Moisés recebeu no Sinai, ele se chama Hadevarim, que significa as palavras, porque o livro começa com a expressão Ve'eler Hadevarim, e eis as palavras. Mas por que em português nós não chamamos de no começo, e chamou, e as palavras, chamamos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Porque na nossa edição em português, na nossa Bíblia em português e nas línguas modernas, os livros do Pentateuco têm o seu nome tirado da tradução grega, que procurou nomear cada um desses livros não de acordo com as palavras iniciais, com as quais cada um deles começava, mas de acordo com o seu conteúdo. Por isso o primeiro livro se chama Gênesis, porque Gênesis no grego significa o começo, a gênese de alguma coisa, o começo de tudo. E o livro do Gênesis nos mostra justamente o começo, como Deus criou o homem, como Deus criou o mundo, como foi a aliança com os patriarcas. Depois o segundo livro se chama Êxodo, porque Êxodo significa, tanto na língua grega como também no português, a nossa palavra é oriunda do grego, né? Significa uma saída. Êxodo vem de ex-Rodós, Rodós é caminho, então significa o povo que se pôs a caminho, saindo do Egito para a terra prometida. Depois, o terceiro livro se chama Levítico, porque ali tinham todas as prescrições cultuais, e era da tribo dos levitas que saíam os sacerdotes, e eram os levitas que interagiam no culto. Então, por isso, o livro que trata do culto se chama livro do Levítico, por causa dos levitas. Depois, o quarto livro do Pentateuco traz muitas genealogias, ou seja, muitas histórias e, ao lado das histórias, muitas listas de famílias mostrando qual é a origem, qual é a genealogia, qual é a família de nascimento de cada um daqueles que saíram do Egito em direção à Terra Prometida. Então, por isso, o livro se chama Livro dos Números, porque existe um grande número de citações de nomes e de genealogias, enfim. E o Deuteronômio, como traz de volta, como narra uma segunda vez o fato de Deus ter dado a lei a Moisés no Sinai, agora contado numa outra perspectiva, numa outra ótica, num outro período da história de Israel, se chama Deuteronômio, porque Deutero significa segundo, e nômio vem do grego nomos, que significa lei. Então esse livro, cujo nome é tão difícil de ser acertado nas nossas assembleias, que tem gente que lê Deuterônimo, até doutor Antônio já vi sair por aí. Mas o nome certo é Deuteronômio, que significa a segunda lei.
Não uma outra lei, mas uma repetição da lei. Porque já o livro do Êxodo traz lá o Código da Aliança, traz lá o relato de Deus dando a lei a Moisés. E agora o Deuteronômio reconta esse relato com uma nova ótica, com um novo olhar teológico. Eis aí a origem dos nomes dos 5 primeiros livros da Bíblia. E eu espero você amanhã para nós continuarmos já no nosso 9º programa. Obrigado pela sua perseverança e obrigado por partilhar com seus amigos esse conteúdo que está nos ajudando a crescer na fé. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.